Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo e bem-vindos ao canal Para Lá do Além. Hoje eu vou responder mais uma pergunta que me foi feita nessa semana. A pessoa perguntou se todos nós somos médiums. A resposta é sim, com certeza todos nós somos médiums. Médiums no sentido de que todos nós estamos suscetíveis a algum tipo de influência, né, de ser influenciados de alguma maneira pelo mundo espiritual. Tá? Se vocês olharem, vocês podem pegar informações, inclusive, no Livro dos Espíritos, no capítulo 9. Cadê capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, né? Lá eles vão falar sobre a faculdade que os espíritos têm de penetrar os nossos pensamentos, influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos, enfim, tem bastante coisa legal e eu chamo a atenção aqui na pergunta número 459. Eles falam, a pergunta foi o seguinte do Kardec, né, do Allan Kardec para os espíritos na época. Influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? E a resposta foi, muito mais do que vocês imaginam. Influenciam a tal ponto que de ordinário são mais eles que vos dirigem. Ou seja, nós somos muito mais, nossos atos, nossas atitudes são tão dirigidas pelos espíritos, né, que isso tem uma importância muito grande. Porque, lembrando que nós estamos num mundo cercado pelo umbral, aqui cercado por um mundo onde o nível de consciência ainda é muito baixo, nós temos espíritos bons e espíritos maus, então se a gente está sendo influenciado, a gente não está sendo influenciado só pelos bons, a gente também pode ser influenciado pelos maus. Então, voltando à pergunta, né, se todos nós somos médiuns, sim, todos nós somos médiuns no que tange essa questão de sermos influenciados de alguma forma pelos espíritos, né? Agora, isso não quer dizer exatamente que todos nós temos que então desenvolver a nossa mediunidade para trabalhar num centro, né? Isso é muito comum, às vezes a gente chega num centro, a pessoa fala, olha, você precisa desenvolver sua mediunidade, porque você está precisando trabalhar e tal. Eu sou meio contrário disso, pessoal. Eu não acho que seja assim. Eu acho que sim, que todos nós deveríamos, seria ótimo se todos nós desenvolvêssemos essa capacidade que é inerente à nossa alma, ao nosso espírito, de se comunicar com a espiritualidade. Porque se nós desenvolvêssemos, então a gente ia procurar mais informações, ia pegar, né, procurar aprender mais, e aí sim a gente ia tentar se conectar, sabendo que isso existe, certeza, né, tendo certeza de que essa comunicação existe, a gente ia tentar se comunicar então com quem vale a pena, deixando de dar trela para quem não, né, para espíritos levianos, para aqueles que tentam fazer muito mais o mal do que o bem, que tentam tirar vantagem da gente e que induzem ao mundo tanta barbaridade, tanta coisa louca. Então, eu acho sim que nós, talvez deveríamos, todos nós, buscar desenvolver mais a mediunidade, essa nossa capacidade de comunicação com os espíritos, para se envolver com espíritos que valem a pena, para se envolver com gente que vale a pena, que só vai trazer benefícios, que vai fazer com que a gente cresça, que a gente melhore no nosso dia a dia, né? Se nós todos buscássemos, né, como eu falei, desenvolver mais isso, a gente vai ficar muito mais em contato com a espiritualidade que vale a pena, com quem realmente traz alguma coisa de bom pra gente. Lógico, então, eu falei que todos nós somos médiuns nesse sentido, que todos nós somos influenciados de alguma forma pelo mundo espiritual. Obviamente, pessoal, que tem pessoas que vêm para cá com um nível de mediunidade mais avançado. Avançado no sentido assim, mais desenvolvido, eles já chegam mais desenvolvido. Isso tudo porque o campo energético delas foi preparado para isso antes de nascer. Quando ainda estava lá no planejamento da encarnação dessa pessoa, foi decidido, com ele ou não, que seria bom se essa pessoa tivesse um contato a mais com a espiritualidade. Porque com esse contato a mais, isso seria benéfico para ela mesma, né, enquanto encarnada, para desenvolver mais coisas, e também poderia trazer também coisas boas para a humanidade, né? Poderia até resgatar muita coisa através desses trabalhos e trazer muita coisa boa para a espiritualidade. E aí, se essa pessoa não
não desenvolve mesmo e começa a trabalhar com o desenvolvimento espiritual e mediúnico dela, então o que acontece? Ela veio com um monte de energia para trabalhar, ela não utiliza aquela energia, o que acontece? Aquela energia começa a ficar parada ali, começa a ficar impregnada no perispírito e não desenvolve, não vai causando, com o tempo vai causando problema por não uso, né? Porque ela vai justamente ficando acumulada, trazendo problemas. Lembrando que não tem nada a ver, eu escuto um monte de barbaridade dizendo assim, não, é porque se você não desenvolve, os espíritos te punem. Não existe punição, pessoal, não tem nada a ver com isso. É como eu falei, existe causa e efeito. Então, se você veio para cá com uma mediunidade mais avançada, mais desenvolvida, vamos dizer assim, e não coloque, isso foi preparado antes, o campo energético, o seu corpo energético foi preparado para isso. Você não vai utilizar aquilo, é como se você tivesse com um monte de energia e não utiliza aquilo vai ficar parado e aquilo acaba dando realmente um problema, né? Mas por causa e efeito, não tem nada a ver de punição. Então, mas essas pessoas que vêm com essa predisposição já para a mediunidade tão desenvolvida dessa forma, elas sabem desde cedo, elas têm dentro delas a certeza de que existe essa necessidade. É como se fosse um chamado muito forte, então ela pode até fingir que não sabe, mas sabe sim. E aí eu queria até encaixar uma outra pergunta que eu vi aqui que me fez lembrar até um fato bastante engraçado. A pergunta é se os médiuns são seres especiais, né, como se fossem super-heróis, né, com poderes especiais, essa coisa toda. Então não são não, pessoal, né? Eles apenas vieram com corpos energéticos predispostos a desenvolver essa comunicação de uma maneira mais eficiente, vamos dizer assim. Mas isso não faz dos médiuns que têm essa facilidade, esse desenvolvimento, especiais, nesse sentido, entende? De que são como super-heróis, com superpoderes, essa coisa toda. Muito pelo contrário, a grande maioria das vezes é porque fizeram muita bobeira, muita coisa errada nas vidas passadas e agora eles vêm para resgatar isso daí, para tentar melhorar um pouquinho, né? Conseguir reparar um pouco os erros do passado, né? Tentar, com as atitudes deles agora, né? Através do contato com a espiritualidade, recebendo informações diretas, tudo mais, passando essas informações para as outras pessoas, ajudando outras pessoas a melhorarem. Então, com isso, elas conseguem resgatar um pouco, ou talvez até muito, do que fizeram em vidas passadas. Mas isso não os faz melhor do que ninguém. Tem, obviamente, aqueles que vêm em missão, né? Tem espíritos muito elevados que vêm para cá com uma missão. Então, eles não vêm para cá para resgatar nada, mas são casos mais raros, né? Tem aí vários nomes que a gente vai poder lembrar que vieram com missão, assim, né? Com essa ligação fortíssima com a espiritualidade, mas que vieram muito mais em missão. Mas, enfim, ser médium não é nenhum privilégio, não, né? Eu lembro falei para vocês que eu lembrei de uma situação engraçada. Lá atrás, quando eu estava começando, né, a caminhar na mediunidade, estava na minha adolescência, eu lembro uma vez que eu fui a um centro espírita e eu fiquei meio que escondidinho lá atrás, sabe, para não chamar a atenção, porque eu achava que o dirigente da casa ou a espiritualidade ia de repente parar os trabalhos e falar assim: estamos aqui hoje gratos em receber o Grandium, não era nem médium, era o Grandium Marcelo que está visitando a nossa casa hoje e tal. E é óbvio que isso nunca aconteceu e jamais aconteceria, né, pessoal? Jamais. Primeiro que eu não sou Grandium nenhum, não sou nem pequeno nenhum, né? Quanto mais Grandium. Mas foi engraçado, porque eu achava isso, né? Que eu, de alguma forma eu ia chamar atenção porque eu ia fazer um trabalho espiritual, que nada. O maior parte é trabalho mesmo, trabalho muitas vezes no anonimato e às vezes sem nem reconhecimento, pelo menos daqui, né? Então, mas aconteceu comigo. E eu sei até de outras pessoas que passaram por isso aí também, achando, né, que ia ser Grandium. E não é Grandium nada. Então, enfim, na minha singela opinião, sim, todos nós somos médiuns, todos nós deveríamos desenvolver
essa nossa capacidade de comunicação com a espiritualidade, até para a gente poder escolher com quem conversar, conversar com quem vale a pena, deixar de lado aquilo que não vale a pena, quando vem da espiritualidade mais baixa. Então, como eu falei para vocês, se vocês quiserem saber mais, basta vocês olharem o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o capítulo 9, né, que fala da intervenção dos espíritos no mundo encarnado. Lá vocês vão receber bastante, vão aprender bastante coisa. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.